E acompanha a leitura da questão de hoje, que diz assim: com relação a topologias de redes de computadores, julgue os próximos itens. Na topologia em barramento, que é tipicamente uma topologia em anel, os nós compartilham um canal de comunicação único. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui bem passo a passo. Quando a gente fala, pessoal, sobre topologia dentro das redes de computadores, nós podemos destacar a chamada topologia física, que é aquela que descreve o layout organizacional daquela rede, isso nós chamamos de topologia física, então, e também temos a ideia da topologia lógica, que descreve o fluxo de dados por aquela rede, certo? Pois bem, quando as provas de concurso abordam tipos de topologia, aí nós podemos começar falando, por exemplo, do que chamamos de conexão ponto a ponto, que é quando temos dois computadores conectados entre si diretamente através de um determinado meio de transmissão. Esse meio de transmissão pode ser um cabo, então o computador A conectado ao computador B, os dois conectados entre si diretamente usando aí algum tipo de meio de transmissão. Isso nós chamamos de topologia ou simplesmente conexão ponto a ponto. Dependendo aí dos autores, consideram ponto a ponto apenas um padrão de conexão, sem indicar ainda que é uma topologia propriamente dita, né? Entre outros autores já botam ponto a ponto como sendo um padrão de topologia. Pois bem, pessoal, então quando é que entra para valer topologia, professor? É a partir desse elemento aqui, a chamada topologia estrela. Aí sim, na topologia estrela, pessoal, os computadores estão conectados entre si, se utilizando de um mesmo ponto central de conexão. Nesse caso aqui, eu estou usando um equipamento chamado switch, que está funcionando como ponto central de conexão desses vários computadores nesta rede com topologia estrela. Então a ideia da topologia estrela é isso, é permitir conectar vários computadores entre si, apresentando um ponto central de conexão, que é um dispositivo, um equipamento, no meu caso, usando um switch, certo? Por isso topologia estrela. Já a topologia em anel é aquela que forma um circuito fechado, ou ainda chamada de token ring. Nesse tipo de topologia, percebe que eu tenho um computador conectado ao outro, ao outro, ao outro, e aquele último ao primeiro, formando então um circuito fechado, o chamado anel. Essa topologia, então, o segredo no dia da prova é lembrar, aquela que forma um circuito fechado. Já a topologia em barra ou barramento, essa é aquela do qual os computadores estão conectados entre si, compartilhando um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que é um cabo de rede. Percebe? Cada computador que quer se conectar nesta rede aqui tem que se conectar ao mesmo cabo de rede, isto é, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Essa é a topologia em barra ou barramento. Outra topologia importante que nós temos é a topologia em árvore, na qual os computadores eles estão conectados respeitando uma hierarquia de conexão. Por exemplo, aqui nós temos os computadores de primeiro nível, dando origem a computadores conectados num segundo nível de conexão, dando origem a um terceiro nível. Isso quer dizer que para o computador aqui do terceiro nível se conectar com o computador do primeiro nível, ele precisa passar pelo computador do segundo nível. Isso indica que nessa topologia em árvore nós temos uma hierarquia de conexão dada em níveis, onde um computador dá origem a outras conexões, esse outro dá origem a outros e assim sucessivamente. Topologia, então, em árvore sempre tem uma hierarquia de conexão entre os computadores. Já na topologia em malha, ou também conhecida como mesh, essa corresponde a várias conexões ponto a ponto, onde cada computador, isto é, cada terminal, está conectado diretamente aos outros terminais. Por exemplo, esse de cima aqui tem um cabo conectando ele aqui nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro e nesse quarto. Se eu pegar aqui, ó, esse computador aqui também tem uma conexão com esse, com aquele e com aquele lá. Quer dizer, quando a gente fala de uma topologia em malha ou mesh, cada terminal, cada computador está conectado de alguma forma diretamente a todos os outros, usando conexões diretas ponto a ponto entre eles. Essa nós chamamos de topologia em malha ou topologia em mesh. Pois bem, pessoal, visto aqui tem um detalhe também sobre topologia que eu queria trazer. Vamos supor que uma prova indique que aquela empresa resolveu construir uma rede com topologia híbrida. Isso significa que nós temos várias topologias na mesma construção arquitetônica da rede.
Nesse meu caso aqui, ó, minha empresa trabalha com uma parte da rede com topologia em anel e outra parte da rede com topologia em barra ou barramento. Então eu vou dizer que a topologia implementada lá na minha empresa é a topologia híbrida, porque eu tenho várias topologias indicadas na mesma construção de rede, como vimos agora, certo? Então beleza, faltava aí falar da topologia híbrida. Agora sim, pessoal, de fato nós já podemos voltar lá na questão que dizia: com relação a topologias de rede de computadores, julgue os próximos itens. E aí ele diz: na topologia em barramento, que é tipicamente uma topologia em anel, os nós são os pontos de conexão. Então os pontos de conexão, compartilham um canal de comunicação único. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Olha só que tem uma pegadinha perigosa nessa questão. Vou explicar por quê. Ele começou dizendo na topologia em barramento. Tá bom, tem topologia em barramento, existe de fato, até aí tá bom. Aí ele bota vírgula e diz que é tipicamente uma topologia em anel. Aí está errado, pessoal. Barramento é um tipo de topologia, anel é um outro tipo de topologia. Está errado dizer que a topologia em barramento é tipicamente uma topologia em anel. Por que elas são diferentes? Porque barramento compartilha um mesmo meio físico linear de transmissão, que é um cabo de rede, e na topologia em anel, a essência é formar um circuito fechado. Portanto, quando a questão diz que topologia em barramento é tipicamente uma topologia em anel, está errado. E aí ele continua depois da vírgula: os nós compartilham um canal de comunicação único. Isso está certo só para a topologia em barramento. O que está errado aqui, então, é dizer que a topologia em barramento é tipicamente em anel. Não é. Mas vamos supor que ele tirasse essa parte do que é tipicamente uma topologia em anel. Vamos supor que ele só dissesse: na topologia em barramento, os nós, que são os pontos de conexão, compartilham um canal de comunicação único. Aí estaria certo. Se ele não tivesse colocado que é tipicamente uma topologia em anel, estaria certo, porque na topologia em barramento, lembra? Os computadores estão conectados entre si, compartilhando um mesmo meio físico, isto é, um único meio físico linear de transmissão de dados. Quer dizer, um canal de comunicação único. Então, vem um detalhe nessa questão que deixou errada. Era uma pegadinha, ela quase estava certa. Bem, como está errada, né? Não tem quase errado, então aqui vamos marcar como errado sem dúvida nenhuma a questão. Mas questão interessante.